Bom, exatamente retomando um pouquinho, não foi só por causa do coronavírus que a queda no preço do petróleo, né? Na verdade, a economia mundial já vinha tendo uma redução aí de produção, de consumo, todos os países aí já estavam um pouco de dificuldade. A pandemia veio acelerar a situação negativa da economia mundial, uma recessão mundial. Bom, o que isso tem a ver com o dólar, né? Que era a pergunta. Então, reduziu-se a produção mundial, reduziu-se o consumo mundial. Se reduziu a produção, eu não vou vender minhas commodities. Por quê? Porque elas são matéria-prima para outros produtos. Então, não entra dólar aqui na quantidade necessária, certo? Por quê? Porque não tem consumidor lá fora para eu exportar. Então, é uma outra explicação para a manutenção do dólar baixo e com forte tendência, aliás, o dólar alto com forte tendência para aumentar ainda essa taxa. E quais são as consequências disso, né? As consequências, primeira, como não está tendo venda das commodities, queda no preço das commodities, certo? Segunda consequência, nós temos queda no nosso consumo geral no país, né? Tanto do consumo interno, que está travado por causa da pandemia do coronavírus, já estava num nível de renda baixo, com um crescimento do PIB muito pequeno, e a projeção já caiu aí para esse ano de 2020, lógico, né? Com essa situação. Queda ainda maior no número de desemprego e queda também no nível de renda da economia. O que vai gerar num segundo momento aí, no pós-pandemia ou durante e pós-pandemia, queda de consumo. Queda de consumo vai gerar, então, queda de produção, que amplia um pouquinho, que amplia aí a queda do desemprego e queda de renda. Esse cenário, ele não é nada animador, certo? Por quê? Porque o governo, ele se posiciona, ainda tem o pior, né? Nós temos um governo, não sei se é pior, se é melhor, mas nessa circunstância, eu analiso assim, que nós temos um governo que propaga uma política neoliberal. Uma política onde o mercado deve se regular e tudo deve acontecer de forma natural pelo mercado. Mas num momento de extrema necessidade como agora, com o surgimento aí, né, da Covid-19, o governo ele tem que tomar algumas ações para minimizar esses impactos negativos. Ele tem feito? Tem sim. Houve a liberação, né, de parcela aí do benefício do Covid, né, o Corona Voucher, de R$600 para famílias aí de baixa renda, né, produtores, empresários individuais, né, microempreendedores individuais, e para alguns que foram classificados aí nesse padrão para receber esse dinheiro. Houve também o direcionamento, mas isso não é automático, é o direcionamento do crédito para algumas empresas para poder pagar a folha de pagamento, mas até agora parece que não houve muito movimento nesse sentido, o mercado não comprou bem essa ideia, né? As empresas não estão dispostas a se endividarem com o governo para poder cumprir as folhas de pagamento, preferem demitir as pessoas, mas essa ação do governo foi visando reduzir o número de demissões, e aí nós estamos numa situação bem complicada, certo? Então, com relação ao dólar, a explicação geral, assim, é essa, né? O dólar são vários movimentos que afetam aí a política do dólar. Tem outros fatores que são questões da política econômica, uma política macroeconômica adotada pelo Brasil atualmente, né? Que é a política do juro baixo, e também da política de redução não, mas de contenção, né, dos gastos aí para manter o superávit fiscal. Agora a gente imagina o seguinte, para manter esse superávit fiscal, a gente tem que ter uma arrecadação maior do que o gasto do governo. Numa situação de pandemia, é impossível manter isso. Impossível. Por quê? Porque nós não temos a arrecadação vai cair. E se essa arrecadação vai cair, o governo automaticamente vai entrar em déficit. Para ele manter a política macroeconômica
pré-determinada lá no início, né, do plano do governo, que vem aliás, lá do governo Temer, nós vamos entrar numa situação muito complicada, de verdade. Isso é preocupante. Então, o governo tem que rever as suas ações, né? Há alguns programas aí de recuperação das empresas no pós-pandemia, já tem aí, né, programas sendo discutidos e apresentados. Mas eu espero, o que a gente tem assim é que num momento de insegurança, nenhum empresário está disposto ou está disponível a fazer investimentos. Então o governo tem que incentivar um pouco mais, ou seja, o governo vai ter que agir e vai ter que entrar nesse mercado, vai ter que entrar com a política fiscal um pouco mais arrojada, de forma expansionista, de preferência aumentando os gastos públicos. Ele apresentou uma política e uma ideia que é incentivo na área de infraestrutura, né? O governo vai entrar com alguns programas na área de infraestrutura para acelerar um pouco a economia. Resta a gente saber se essas ações do governo de aceleração da economia via investimento na infraestrutura, que vai considerar exatamente o aumento do gasto público, e se isso vai ser possível mantendo a nossa meta, a meta de inflação, né? Eu acredito que a inflação não vai ter muito efeito aí nesse momento. Acho que o governo pode gastar um pouquinho mais sem ter medo de perder o controle da inflação. Mas as ações do governo nesse momento não tem ação direta sobre o valor, vamos dizer assim, direta tem, mas não tem uma ação, como é que eu vou dizer, suficiente para baixar o valor da moeda americana. E quais seriam as possibilidades do governo agir desse jeito? Poderia entrar no mercado americano comprando dólares, no mercado de câmbio comprando dólares, reforçando as suas reservas de dólares nesse momento e fazendo com que a moeda americana ficasse mais barata. Mas não é interessante fazer isso nesse momento. Por que não? Porque se eu incentivo uma taxa de câmbio para baixo, eu incentivo os meus consumidores internos a comprarem do exterior. E não é o momento de fazer isso. Nós precisamos investir no consumo interno. Nós precisamos fazer com que as nossas empresas funcionem. Então, nesse ponto, o governo está, talvez assim, não era intencional chegar nisso, mas acaba que essa política de manter a taxa de câmbio elevada favorece o consumo interno, mas para ter consumo interno eu preciso garantir emprego e renda internamente, certo? Para poder a economia girar internamente e a partir desse giro eu fazer com que haja um multiplicador aí nessa economia com ampliação do número de vagas de emprego, com ampliação aí com isso, né? Um aumento do nível de renda que vai gerar daqui a um tempo um aumento no nível de consumo e vai projetar de novo a economia para cima. A taxa de juros estar baixa nesse momento é interessante, porque favorece as empresas realizarem investimentos, certo? Nesse ponto, as empresas realizando investimentos, isso não vai acontecer agora, porque a gente não tem noção de como é que vai funcionar essa história dessa pandemia, se daqui até agosto já vai ter acabado, a gente já vai estar tomando fôlego. Acredito que o ano de 2020 para o Brasil, não, para grande parte do mundo, economicamente ele é um ano perdido. Algumas áreas aí tiveram, vamos dizer assim, melhoria, né, nas suas atividades, área de tecnologia, ramo do setor alimentício, né, hospitalar, teve aí um ganho, vamos dizer assim, acelerado por causa da pandemia. Mas os demais pararam as suas atividades, né, por força da pandemia, e eu acredito que foi necessária, essa paralisação está sendo necessária para não piorar a situação, que além de ter, daqui a um tempo, se não parasse, a gente teria um colapso do sistema de saúde, do sistema funerário, e isso faria com que, e além disso, né, não é só, lotou o hospital, não, são famílias destruídas, que não têm psicologicamente capacidade de continuar seus negócios, de continuar trabalhando, de continuar gerando renda, e isso faria talvez um dano maior, psicologicamente falando, para a população brasileira do que o dano do isolamento social. Então, nessa visão, sou favorável ao isolamento social e considero que
essa pandemia ela acelerou um processo que já vinha vindo. As empresas estavam deixando o Brasil, né? A economia mundial estava freando e nós estávamos num processo de aumento de desemprego que não estava sendo conseguido manter pelo governo. A taxa de juros baixa significa que o governo está incentivando para que as empresas, os investidores investam no setor produtivo e não no mercado financeiro, mas isso também, pela instabilidade da economia brasileira política, não estava tendo um efeito, vamos dizer assim, necessário ou desejado, não estava tendo ampliação da atividade econômica. Então, a pandemia veio acelerar um processo que a gente já estava vivendo, que a gente poderia corrigir a longo prazo, né, no médio prazo, mas agora não tem como corrigir no médio prazo, só no longo prazo, e o governo vai ter que abrir mão da sua, vamos dizer, da sua meta de superávit fiscal, né, superávit primária aí, porque não tem como manter esse superávit no momento de pandemia. Então, eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta. Eu acho que teve uma pergunta do Thales sobre máquinas e equipamentos, né? Thales, eu acho que vai baixar o preço ainda, mas não espero baixar muito não, se for a intenção de comprar, porque quando voltar a economia mundial, isso vai voltar também até aumento de consumo desses produtos e vai aumentar o preço, né? Observa aí o andamento do mercado internacional, se for a intenção de comprar máquina e equipamento aí, talvez mais um tempinho só, mas não muito, tá? Para esperar que vai voltar, quando voltar a produção, volta de novo ao preço normal, tá bom? Então, espero ter respondido as perguntas de vocês aí, e talvez a gente marca, vocês fazem outras perguntas e se acharem satisfatório, a gente pode continuar com a interação, ok? Obrigada e beijo, cheiro pra vocês. Tchau.